Olá, meu querido irmão, irmã, saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos chegando que hoje é dia de celebrar ao Senhor. Você, meu irmão da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol, você também, meu irmão, que é de outra igreja, ou você que não necessariamente congrega em uma igreja, mas é amigo do Evangelho, e Deus te trouxe até este canal para ouvir a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Meus irmãos, que bênção é saber que, embora ainda tenhamos a responsabilidade de observar este período de quarentena, podemos estar unidos e conectados como Igreja Viva por este canal, onde juntos celebramos a Jesus. Sei que os dias são difíceis, mas tenha a certeza de uma coisa: Deus continua sendo Deus, mesmo na crise. Ele não foi pego de surpresa, nem está em apuros. Ele tem um propósito em todas as coisas, e se você reconhecer isso, você poderá se voltar para Ele e encontrar nele abrigo e refúgio para o seu coração. Queridos, a nossa oração incessante tem sido para que Deus acalme essa tempestade. Repreenda esse vírus, afaste de nós esse perigo de contágio. Tenha misericórdia e nos dê suporte para retomarmos nossas vidas sem grandes prejuízos quando tudo isso voltar ao normal. É tempo de depositar a nossa fé em Deus. Vai dar tudo certo, irmãos. Esse vento, essa tempestade vai passar. E por isso nós vamos seguir celebrando a Jesus, lendo a sua palavra nesse momento, no texto que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5, e também 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, e no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, queridos? E nós vamos seguir celebrando a Jesus, entoando nesse momento o hino de número 290 do cantor cristão, Necessitado, acompanhando nesse hino o nosso irmão Josiel Marins. Louvemos ao Senhor. Oh, meu Jesus,
Todos nós somos necessitados de Jesus, de sua graça, de seu amor, de sua misericórdia diariamente. E por isso, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos colocar diante de Deus a nossa súplica, o nosso agradecimento nessa oração, acompanhando a nossa irmã Fátima. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigada por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti o Brasil, com esse problema que nós estamos enfrentando desta pandemia. Que o Senhor coloque paz no coração de cada brasileiro, Senhor. Que o Senhor também, meu Deus do céu, possa estar abençoando nossos líderes, nossos políticos, Senhor. Abençoando as finanças do Brasil, para que o povo não venha ser mais prejudicado do que costuma ser, Deus. Toma nas tuas mãos os nossos governantes, toma nas tuas mãos os nossos médicos, a saúde, Senhor, em si, os enfermeiros, os atendentes, aqueles que viajam nas ambulâncias, Senhor. Que o Senhor possa estar livrando cada um de nós desse mal tão grande que está assolando a terra. Põe a paz nos nossos corações, nos dê, Senhor, um dia abençoado. Guarda, Senhor Deus, o meu sobrinho lá nos Estados Unidos, com a sua esposa, com o seu filhinho, desse problema também, dessa pandemia, Senhor. Livra ele, todos os meus parentes, a tua primeira igreja batista, em Vila do Sol, Senhor. Toma cada membro, cada irmão, que eles possam ser guardados por Ti. Guarda o nosso pastor, abençoa a palavra que nós iremos ouvir agora e que tudo possa ser, Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer e para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos seguir ainda celebrando, adorando ao Senhor nosso Deus, acompanhando nesse período de cântico os nossos irmãos Sérgio e Virgínia. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Convido você nessa manhã a adorar ao Senhor junto comigo com essa canção que declara que Ele é exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor.
mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele nos salvou, ele me salvou. Louvado seja Deus! Nós sabemos que tempestades inevitavelmente se levantam, mas acima de qualquer tempestade está Jesus, que é Senhor das tempestades. É no poder e na fidelidade de Jesus que nós devemos descansar. E por isso, nesse momento, eu quero orar mais uma vez por você, para que Deus nos dê sabedoria para entender o seu recado. Nós vamos passar a reflexão da sua palavra e que Deus nos dê corações sensíveis para entender e colocar em prática aquilo que é a sua vontade soberana para as nossas vidas. Feche seus olhos. Grandioso Deus, amado Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus, porque temos a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, nós lembramos nesse momento das autoridades políticas, dos agentes da saúde, das autoridades militares e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor guarde cada um deles. Que o Senhor guarde o nosso município, as famílias, ó Deus, que nesse momento estão de certa forma temerosas e necessitam, ó Deus, do seu amparo, da sua misericórdia. Acima de tudo isso, nós cremos que está o seu amor e o seu poder. Por isso, ó Deus, nos dá entendimento para interpretar a sua palavra e seguirmos firmes em sua orientação. Fala poderosamente aos nossos corações nesse momento. É por isso que nós oramos, ó Deus, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos refletir um pouco nesse momento sobre o exercício da fé em tempos distintos. Se tem uma coisa que nós não podemos ficar perdidos em um momento de crise como esse, é exatamente sobre como exercer a nossa fé da forma correta, depositando em Deus tudo aquilo que temos e somos e esperando dele a sua fiel resposta. Para essa reflexão, nós vamos ler o texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus. Romanos 1, 17 diz assim a palavra de Deus: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, a fé é aquilo que nos move na direção de Deus e pela direção de Deus. É aquilo que conecta o nosso coração a Jesus, que conecta a nossa alma ao céu e as nossas vidas à sua santa palavra. A fé é tanto um dom como uma responsabilidade. Deus colocou a fé no coração do ser humano exatamente para que ele saiba que a vida é mais do que esse mundo com suas fases e circunstâncias. Que existe um ser superior que se importa com ele, quer o melhor para a sua vida e tem poder para conduzi-lo para fora de todo esse drama existencial em que vivemos, tendo a sua vida dirigida já nesta terra por sua boa, agradável e perfeita vontade, até a glória eterna que Deus tem preparado como recompensa final para aqueles que depositaram nele suas vidas por meio da fé. A fé usada de forma errada ou depositada na pessoa errada pode comprometer definitivamente nossa trajetória existencial. Por isso, compreender o exercício da fé deve ser algo de suma importância para nós.
pois a vida coloca diante de nós circunstâncias distintas em relação às quais nós devemos responder com fé, mas da forma correta. Por isso, nessa manhã nós vamos refletir sobre o exercício da fé em tempos distintos. O que é a fé, como e quando eu devo colocá-la em prática. Em primeiro lugar, a fé é transcendental. Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Paulo disse, lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, que andamos por fé e não por vista. Jesus Cristo nos disse em João 20, versículo 29, bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, em muitas coisas nessa vida, Deus permitirá determinados momentos e provas cujas circunstâncias fogem ao nosso expediente de reação e tudo o que nós podemos fazer é orar e ter esperança. Sem falar que nós cremos no autor da nossa fé, que é Jesus, e em seu sacrifício vicário, não porque vimos Jesus aqui na terra e sendo pregado numa cruz, mas porque pelo Espírito Santo fomos convencidos de nosso pecado, da justiça de Jesus aplicada aos que nele creem e do juízo do qual fomos livres por nos apropriar da obra de Cristo pela fé. É essa fé naquilo que não vemos, mas espiritualmente sentimos, e nos dá certeza de que a graça de Deus está conosco a todos os momentos, que se chama fé transcendental, pois transcende os nossos sentidos humanos e nos coloca na esfera da natureza espiritual. Mais intimamente nessa esfera nós lidamos com Deus e encontramos amparo nas mãos do Onipotente. Na galeria dos heróis da fé, situada em Hebreus 11, estão alistados exemplos de grandes servos e servas de Deus que, mediante a provas tremendas, barreiras aparentemente intransponíveis e causas impossíveis, tiveram fé para enxergar além das circunstâncias a fidelidade do Deus a quem serviam e, persistindo em sua fé, foram contemplados com livramentos, vitórias, milagres e grandes bênçãos. Queridos, a fé é a linha de comunicação direta entre o nosso espírito e o trono de Deus. Por meio dessa linha, Deus nos comunica o seu cuidado, a sua vontade, os seus caminhos, e por ela conhecemos a sua fidelidade. É claro, se em meio às provas da vida não abandonarmos a nossa fé, nos entregando ao medo, à ansiedade, desânimo, ao desespero. Pela fé somos salvos, pela fé nos relacionamos com Jesus, pela fé desfrutamos de sua graça, sendo amparados e abençoados por Deus. Em segundo lugar, queridos, a fé é realizadora. A fé é realizadora. Existem pessoas que confundem fé com admiração. Elas declaram abertamente: eu creio em Jesus, Jesus é o melhor caminho, mas não querem nenhum compromisso com o Evangelho e com a sua obra. A fé verdadeira, além de transcendental, é realizadora. Ela nos move na direção daquilo que cremos e em função daquilo que cremos. Tanto é que na Bíblia, fé e obras se completam. Haveria algum conflito entre fé e obras? Muitos estudiosos da Bíblia encontram um grande conflito entre Paulo e Tiago acerca do que ensinaram sobre a fé e as obras. Pois Paulo ensina em Efésios 2, versículo 8 e 9, que a salvação é recebida pela fé e não pelas obras. Tiago, por sua vez, ensina em Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta. A grande pergunta, então, é: existe alguma contradição entre Paulo e Tiago? A fé exclui as obras ou as obras dispensam a fé? Nós precisamos entender, irmãos, que não há nenhuma contradição nas Escrituras. Paulo e Tiago não estão batendo cabeça. Eles estão falando a mesma verdade sobre perspectivas diferentes. Paulo fala da causa da salvação e diz que somos salvos pela fé, independente das obras. Tiago fala da consequência da salvação e diz que as obras são frutos e evidência
da nossa fé. Tanto é que a fé como as obras são fundamentais no que se trata de salvação. A fé é a raiz e as obras são o fruto. A fé é a causa, as obras, o resultado. Não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque já fomos salvos pela fé. As obras não nos levam para o céu, mas aqueles que vão para o céu porque foram salvos pela fé serão acompanhados por suas obras. Tanto a fé como as obras procedem de Deus. A fé é dom de Deus e as obras que praticamos são guiados pelo próprio Deus. Pois assim como vai dizer lá em Filipenses 2, versículo 13, Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, nossa fé deve estar em Deus e nossas obras devem ser feitas para a glória de Deus. Isso é uma fé realizadora. Deus mesmo é quem abre nosso coração para crermos e Ele mesmo nos dá poder para realizarmos as boas obras que atestem a autenticidade da nossa fé. Esse é o fundamento de Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A fé prova a nossa salvação diante de Deus. Nossas obras prova que somos salvos diante dos homens. Deus vê a fé, os homens vê as obras. Fé e obras não se excluem, se completam. Aqueles que defendem a salvação pela fé sem evidência das obras, ou seja, sem um bom testemunho de uma vida de retidão, onde são observados os devidos princípios e valores éticos, morais, espirituais, cometem um grande erro. De igual forma, estão equivocados aqueles que julgam alcançar a salvação pelas obras independente da fé. Eu preciso deixar bem claro em minhas palavras que a salvação é só pela graça mediante a fé, e não pela fé mais o acréscimo das obras. Porém, a fé salvadora nunca vem só. A fé salvadora resulta em boas obras. Portanto, queridos, não há qualquer conflito entre Paulo e Tiago. Não há qualquer contradição entre fé e obras. Não podemos confundir causa e efeito. Toda causa tem um efeito e todo efeito é produzido por uma causa. A fé é a causa, as obras são o efeito. Fé e obras caminham de mãos dadas. Ambas têm o mesmo objetivo, que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus pela salvação. Ambas vêm de Deus, ambas devem glorificar a Deus. A fé nos leva a Cristo e as obras nos levam ao próximo. A fé nos coloca de joelhos diante de Deus em adoração. E as obras nos colocam diante de pé, diante dos homens, em ação. Isso é uma fé realizadora. Em terceiro e último lugar, a fé também é racional. Ela busca discernimento sobre a vontade de Deus em sua palavra, para lidar com a vida em suas fases e circunstâncias mais complexas. Tem muita gente equivocada achando que a fé não tem nada de racional, que a fé é um salto no escuro e assim se entregam a heresias terríveis, fazem coisas loucas em nome da fé que não tem nenhum amparo nas Escrituras, seguem todo tipo de falso profeta contemporâneo e sem discernimento bíblico. Se deixam ser explorados e mal conduzidos por líderes religiosos gananciosos, liberais ou extremistas, por meio de um evangelho muito distante do que Cristo nos ensinou. Porque a fé irracional, queridos, ela dispensa a busca da verdade enquanto a Bíblia ordena isso em diversos textos. Como, por exemplo, de Efésios 4, versículo de 13 ao 14, que nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, agitadas de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A fé cristã, irmãos, é racional porque ela é bíblica, é teológica, é doutrinária. Foi Jesus quem disse em João 7, versículos 16 e 17:
O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Foi a fé racional que exaltou os crentes de Bereia. Em Atos 17:11 diz: pois estes de Bereia recebiam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, para o cristão que tem buscado imparcialmente acumular uma certa compreensão bíblica que lhe dê uma base racional para a sã doutrina, não é qualquer um dizendo qualquer coisa que vai tirá-lo do caminho da verdade e colocá-lo em qualquer onda de mentira religiosa gospel. Mas o cristão que acha que pela sua fé irracional nós não devemos questionar nada, só devemos crer, tem sempre uma penca de liderança religiosa falsa e mal intencionada para oferecê-lo um evangelho desequilibrado e subversivo, sobre o qual Paulo já havia alertado em Gálatas 1 que seja anátema quem assim o fizer. A fé também é racional porque exige nosso entendimento e discernimento sobre as questões da vida. Hebreus 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Nós cristãos vivemos em uma sociedade relativista, questionadora e muito eloquente em seus esforços de tentar nos convencer que o errado é certo, que o amargo é doce, que o profano é santo. E para lidar com isso, com uma fé racional, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo em vossos corações, estando preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. É a fé racional que nos leva a formular estratégias para a expansão do Evangelho, por meio de ações evangelísticas e missionárias que visam alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo. É claro, sempre na dependência de Deus, que é quem nos dá o crescimento. Queridos, por isso é importante conhecer as faces da fé, pois Deus irá permitir que a vida coloque diante de nós circunstâncias distintas, em relação às quais sempre devemos orar e ter esperança, exercendo a nossa fé transcendental. Em muitos casos, essas circunstâncias vão exigir não apenas a nossa oração e esperança, como também a nossa ação, a nossa perícia, a nossa perseverança, a nossa luta, exercendo assim a nossa fé realizadora. Por exemplo, naquele episódio em que o povo de Israel, na saída do Egito, estava entre o exército de Faraó e o mar, orando a Deus e pedindo livramento, Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, aquela era a hora da fé realizadora. E em outras diversas circunstâncias, as provas que a vida nos trará exigirá nossa reflexão, discernimento, sabedoria, diálogo, cooperação, renúncia e conhecimento para não agirmos precipitadamente, quando na verdade deveríamos tomar decisões e medidas sábias, acertadas e descansar em Deus. Em 2 Crônicas 20, versículo 17, Deus disse ao povo: nesta batalha não tereis que pelejar. Prostai-vos, ficai aqui e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Queridos, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma sabedoria vinda dos altos céus para exercer a fé da forma certa, no momento certo, para que assim sejamos luz nas trevas, de modo que Deus venha a ser sempre glorificado pelo exercício da nossa fé. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. E, queridos, seguimos nessa força, celebrando a Jesus e orando para que Ele nos ampare nesse momento de crise, estando reunidos aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Deus nos abençoe.
sacrifício.